Olá pessoal, eu sou Valdete e hoje vamos aprender um pouquinho sobre o que é o simbolismo e quem foi Cruz e Souza. Vamos lá? Olá, me chamo Francinete, espero que todos estejam bem. Eu e a minha colega Valdete vamos fazer uma aula sobre simbolismo e o poeta brasileiro Cruz e Souza e fazer uma breve análise sobre o soneto de Cruz e Souza, Alma Solitária. O que é simbolismo? Quando teve início no Brasil? Quais foram suas características? Vamos conhecer? O simbolismo foi um movimento artístico manifestado nas artes plásticas e literárias. Teve início na França por Charles Baudelaire. No Brasil, teve início em 1893. Aqui, o movimento não encontrou um cenário favorável, já que os parnasianos monopolizavam a elite intelectual da época. O simbolismo teve três características: a oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo, negação de valores do realismo e naturalismo, e também o uso de figuras de linguagens. Representante do simbolismo no Brasil. Cruz e Souza nasceu em 1862 e faleceu em 1898. Nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, filho de escravos alforriados. Suas obras mais conhecidas são Broquéis, 1893, Missal, 1893 e Tropos e Fantasias, em 1885. Aqui temos um soneto de Cruz e Souza, Alma Solitária. É um soneto composto de 2 quartetos e 2 tercetos, e suas rimas são A, B, B, A. Como o conteúdo é de caráter romântico, mas também transcendental, pois ultrapassa o possível na forma que o eu lírico se refere à sua amada. O poema também se trata de solidão e melancolia experimentada pela alma do eu lírico. Faz uso de figuras de linguagem, metáforas, mas até agora você não entendeu o que é o soneto. Como se organiza um poema? A estrutura desse poema ela é constituída de versos, mas o que são versos? São cada linha do poema, e esses versos se organizam em estrofes. Estrofes são esse agrupamento de versos. A primeira estrofe do poema é chamada de quarteto, pois tem 4 versos, e a segunda é chamada de terceto, pois tem 3 versos. É também feito uma medida que chama-se métrica, onde tem uma quantidade, é uma medida ou uma quantidade de sílabas que os versos possuem. Como eu falei anteriormente, métrica é a medida ou a quantidade de sílabas que um verso possui. Para dividir e contar, fazer a contagem das sílabas métricas de um verso é chamado de escansão ou metrificação. Atente-se bem, essa contagem não é feita da mesma forma que se faz com sílabas normais. Há uma diferença. Nessa obra de Cruz e Souza, o soneto Alma Solitária, nós podemos ver que a obra poética apresenta uma estrutura e esquemas formais. Nós vemos isso nas rimas, terminadas nas estrofes, que são interpoladas,
em A, B e B e A. Os versos são metricamente medidos, ainda se vê nas estrofes, e segue um ritmo, tendo nas estrofações. Ainda sobre Alma Solitária de Cruz de Souza, nós temos que nos atentar aos aspectos, pois afinal é um poema que respeita as coincidências sonoras, que são as rimas. Claro que a gente vê que a rima pode estar em qualquer lugar dos versos, dependendo da escolha do seu autor. Elas obedecem diversas classificações. As rimas dentro do verso são chamadas de internas e as rimas nas últimas palavras do verso são chamadas de finais. Este é o caso de Alma Solitária. Claro que também não precisa rimar, o verso nem sempre precisa rimar, pois existe verso livre, que não respeita esses preceitos de métrica e ritmo. A obra é composta de 2 quartetos e 2 tercetos, por isso que tem a classificação de soneto, e faz uso de figuras de linguagem, o que é bastante utilizado em simbolismo. Aqui estão as nossas referências e esperamos que tenham gostado dessa breve explicação sobre o simbolismo no Brasil. Cruz de Souza, um forte representante do simbolismo. Alma doce e triste e palpitante, que cítara soluços solitárias, pelas regiões longínquas e visionárias, do teu sonho secreto e fascinante. Quantas zonas de luz purificante, quanto silêncio, quantas sombras várias, de esferas imortais, imaginárias, falam contigo, ó alma cativante. Que chama acende os teus faróis noturnos, e que veste os teus mistérios taciturnos dos esplendores do arco de aliança? Por que és assim, melancolicamente, como um arcanjo infante, adolescente, esquecido nos vales de esperança?